Então, Êxodo capítulo 16 fala da história do maná, como a gente já conhece. Eu queria que a gente lesse junto, tá? A partir do versículo 1, esses 3 primeiros versículos aí. Tá? Quem é que pode ler esses 3 primeiros versículos? Vocês estão vendo na tela. Algum Eu vou ler, voluntário? Daniel. Eu vou ler. Ó, Pode ler. partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Joia. Valeu, Dejinho. Então, pessoal, a gente vê aí essa história, né, bem conhecida do povo de Deus, né, o povo de Israel. Depois que ele saiu da terra do Egito, a gente já viu na semana passada que eles começavam a murmurar, né, 3 dias depois deles ter saído do meio do Mar Vermelho, né, a gente viu que eles já estavam murmurando. E agora a gente está no dia 15 do segundo mês, né? Então já passou um tempinho desde aquela saída do Egito, né? Já estamos no segundo mês, dia 15. E aí no versículo 2 ele já diz de novo que a congregação dos filhos de Israel murmurou, né? Eu destaquei essa palavra aí, contra Moisés e Arão. Né? Isso é uma coisa, na verdade, recorrente, né? Uma coisa que a gente, quando a gente começa a ler toda a história de Moisés, no livro de Êxodo, Deuteronômio, a gente vê realmente que o povo fica murmurando o tempo todo. Então, eu não queria falar exatamente sobre isso agora, tá? Eu queria falar sobre a outra parte que está destacada lá embaixo, tá? No versículo 3, né? Lá no final do versículo 3, quando ele diz: quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Então, você vê aí que os filhos de Israel, né? O povo de Deus estava começando a olhar para trás e estava começando a achar bom a situação que eles estavam lá no Egito. Né? Você vê aí que ele diz, quando a gente estava no Egito, era uma maravilha, né? A gente ficava sentado junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, sabe? Então, eles olham para aquela situação no Egito, uma situação de escravidão, uma situação terrível para o povo, não é? Que Deus queria livrá-los, justamente, queria livrar esse povo de toda essa opressão do Egito. Então, não é, a gente sabe, né? Não tem o que discutir, né? Que era uma situação ruim. Mas eles olham para essa situação ruim que eles viviam e agora eles dizem, como era bom, né, estar com esse pão todo a fartar, a gente tinha comida e agora a gente está aqui nesse deserto para a gente morrer de fome. E aí, irmão, a primeira reflexão que eu queria fazer essa noite é justamente essa. Né? Às vezes, cada um de nós, não somente como líder, né, mas também, né, como liderados também, né, quando a gente está se referindo a algum líder, muitas vezes a gente olha para uma situação atrás da nossa vida, uma situação que a gente já passou, ou uma situação que a gente está passando, na verdade, e acha que é uma situação boa. A gente está comendo pão, a gente está se alimentando de um pão, né, como eles se alimentavam lá no Egito, né, como eles estavam se fartando, como diz aí, na palavra que eu destaquei, comíamos pão a fartar. E às vezes a gente está numa situação de fartura, mas essa situação de fartura não necessariamente ela vem de Deus, sabe? Tem até aquela história que diz que tem o pão de Deus, né? E também tem um pão que o diabo amassou. Na verdade, às vezes a gente não brinca com isso, né? O pão que o diabo amassou, sabe? E às vezes a gente pode estar comendo esse pão que o diabo amassou. A gente pode estar realmente se fartando de coisas que a gente pensa que é bênção, mas não é bênção, é uma maldição, na verdade. Tá? Porque a gente como ser humano, a gente é tentado a achar que tudo que vem de bem material pra gente é bênção, sabe? E a gente tem é uma coisa natural. Eu penso assim, você pensa assim, eu acho que o ser humano pensa assim. Né? Qualquer coisa que a gente ganha, que alimenta nosso material, que alimenta a nossa carne, a gente tende a achar que é sempre uma coisa boa, que é sempre uma bênção. Você ganhou um carro, como um carro não pode ser uma bênção? Sabe? Você ganha uma comida, uma cesta básica, um alimento. Como é que um alimento não pode ser uma bênção, Daniel? Como é que um emprego, Daniel, não pode ser uma bênção?
Como é que uma roupa que eu ganhei do irmão não pode ser uma bênção, sabe? E, na verdade, nem todas as coisas materiais, elas são uma bênção. Nem tudo, como eles estão dizendo aí, né? A gente comia pão a fartar. Mas não é porque você come pão a fartar que você está numa situação boa, sabe? Porque isso é perigoso, principalmente para a gente que é líder, ou que deseja liderar alguma área, algum ministério, a gente achar que está recebendo coisas boas, né, está se fartando, mas na verdade Deus tem algo melhor para a gente. Deus tem um plano melhor para aquele teu ministério. Deus tem um plano melhor para você evoluir espiritualmente. Mas por você estar nessa fartura, entre aspas, você não quer sair dali. Né? Ou você sai e depois fica olhando para trás, como o povo de Israel. Né? Fica dizendo, poxa, quando eu tinha aquilo ali, ó, eu estava no bom. Né? E agora eu estou no ruim. Então a gente associa o bom e o ruim com as coisas materiais, sabe? E não necessariamente é assim. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer essa noite. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, quer falar algo. Ô, Daniel, isso é muito atual agora, porque alguns estão se dando muito bem, né? E não necessariamente os empresários que eu estou falando. Eu estou dizendo que algumas pessoas que conseguiram manter seu emprego agora estão contentes porque economizam, não gastam com gasolina, para ela está muito bom, não é? Alguns até dizem assim, não devo nada no meu cartão, mas aí você tem uma visão só do seu lado, né? Do que é melhor para você, né? A visão que a gente Exatamente. quer, a visão que a gente quer compartilhar aí, essa é a visão de Moisés. O que é melhor para o povo de Deus? Geralmente, o que era melhor para o povo de Deus trazia muito cansaço, e era com sangue, suor e lágrimas, né? Foi com sangue, suor e lágrimas que Moisés deu o seu serviço a Deus, né? Exatamente. Não foi no conforto, não foi no conforto. Exatamente. Então, a gente realmente é associado, né? A gente tende a achar isso. Se eu tenho bens materiais, se eu estou, né, com bem, com comida, com roupa, sabe? Então eu estou na boa, né? Se eu não tenho isso, se faltar alguma coisa para mim, eu estou na situação ruim, sabe? E eu já vi vários exemplos, sabe, de pessoas que muitas vezes oraram por um emprego, muitas vezes oraram por algum bem, vamos supor, um carro. Ah, eu queria tanto ter um carro. E aí quando chega essa bênção, entre aspas, você tem que se matar, às vezes, para sustentar um carro. Você tem que se matar, tirar do seu salário, que às vezes está tão apertado. E eu já vi vários colegas meus, sabe, que achavam que ter carro é bom, mas ficava sofrendo para manter o carro, porque às vezes a gente pensa que carro não é gasto, né? Aí tem um monte de coisa que vem junto com ele, seguro, manutenção, gasolina, sabe, taxas de trânsito, etc. E aí, muitas vezes, a pessoa, para manter aquela bênção, entre aspas, está vivendo numa situação de escravidão, está vivendo numa situação, sabe, deixando às vezes faltar comida em casa, tudo mais para poder sustentar carro, ou se não é carro, é qualquer outra coisa, sabe? É um apartamento, às vezes você compra um apartamento, você não consegue pagar direito as parcelas, mas tem que sustentar aquilo ali, porque você acha que é uma benção, sabe? Então, nem sempre o bem material é uma benção, a gente precisa realmente entender isso, né? Às vezes é sim benção, não estou dizendo que tudo não é bênção, mas a gente precisa perguntar a Deus. Oi, Davi, pode falar. Olha, e outra coisa também. Hoje mesmo eu passei um dia meio perturbado com as coisas que aconteceu e era até caso até que eu procurasse, como é que se diz, as pequenas causas, mas eu disse, não posso não, Francisco, porque é um negócio que não tem necessidade, eu não vou estar me expondo a sair de casa para enfrentar essas coisas com o juiz. Mas Deus foi tão maravilhoso que deu tudo certo no final, eu resolvi tudo. E quando eu pensei assim, cheguei no banheiro, eu agradeci, fui tomar banho, eu agradeci ao meu Deus, porque a gente não só deve agradecer só coisas boas, mas também o que tem acontecido ao redor. Deus não resolveu para mim, foi tudo deu certo. Então eu agradeci a meu Deus, pedi perdão a Ele, porque eu cheguei a ficar apavorado aqui em casa, mas quando eu olhei assim, mas meu Deus, está tudo resolvido, para que esse estresse meu, né? Então a gente tem que ser assim, né? Que no caminho de Deus a gente não pode, como é que se diz, murmurar tudo, né?
É verdade. É verdade. Como eu falei, assim, nem sempre você faltar uma coisa material ou ter uma coisa material é uma coisa boa ou ruim. Vai depender de Deus, sabe? Então, a primeira lição dessa noite que eu quero que a gente entenda é justamente isso. Nem sempre ter o pão na mesa, nem sempre ter essa fartura, entre aspas, quer dizer coisa boa. A gente não pode se apegar aos bens materiais que a gente tem ao nosso redor, ou às condições que a gente tem ao nosso redor, tá? A gente tem que se apegar a outra coisa, que é o que a gente vai ver na continuação dessa história, que o Senhor deixar bem claro, né? Não é o bem material, não é o pão que a gente tem que se apegar, nem comida, nem roupa, nem nada, né? São outras coisas, porque o povo de Israel aí estava justamente olhando para trás, porque eles estavam no deserto sem nada, né? Então, como eles estavam no deserto passando fome, então eles achavam que aquilo era a situação pior do que a que eles estavam, né? E, como eu falei, não é porque não é porque antes você tinha pão e agora você não tem, que você está numa situação pior. Você pode estar numa situação melhor, mas precisa ter uma condição, que a gente vai ver logo mais, tá certo? Então, pessoal, continuando a leitura, no Êxodo, agora no versículo 4. Então, ele diz assim, no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, né? Depois que o povo murmurou lá, né? Pedindo comida, estava morrendo de fome. Então o pessoal murmurou. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E aí, irmãos, um ponto que eu quero complementar agora, né, fazendo uma continuação do que eu falei inicialmente. Sabe, nem tudo que vem, nem todo pão, né, nem todo bem material é uma bênção. E agora, mais uma vez, sabe, esse maná que veio do céu, né, como a gente já sabe a história, não vou passar por ela de novo, porque a gente já conhece, né? Mas veja que o maná, muitas pessoas tratam o maná, quando vai falar sobre o maná na Bíblia, como uma bênção de Deus para o povo de Israel. Mas se você prestar atenção nessa palavra que eu destaquei aí nesse versículo, ele diz que o maná, na verdade, foi uma prova, uma provação, sabe, para o povo de Israel. Sabe? O maná não foi exatamente uma bênção. Ele foi uma bênção porque o povo estava com fome, né, e chegou comida, né? Não só o maná, como ele diz mais na frente, que também tinha carne, né? Tinha as codornizes. Mas veja que, na verdade, o principal objetivo daquilo ali era uma prova para o povo de Deus. Sabe? Porque Deus, ele poderia fazer chover 1 tonelada de comida a hora que ele quisesse para aquele povo, sabe? Ele não precisava exatamente dar o maná todo regrado, como a gente já conhece. A gente sabe que o maná, todo mundo sabe, né? Que o maná só podia pegar uma porção para aquele dia. Você não podia pegar a porção para o dia seguinte. Você tinha que esperar chegar a porção do maná do dia seguinte. Né? A gente sabe que quem pegava mais do maná apodrecia, né? Ficava ruim, dava bicho, não é verdade? Então, Deus, ele poderia chover comida, podia chover espaguete, porco, galinha, podia chover isso para o povo de Deus à vontade, né? Deus poderia fazer isso. Na verdade, irmãos, Deus poderia, se ele quisesse, transportar o povo de Deus diretamente do Egito para a Terra Prometida. Ele não poderia fazer isso se ele quisesse? Né? Deus, ele poderia, com certeza. Né? Com um toque dele, o povo de Israel, ele poderia simplesmente se transportar, como ele fez com o Mar Vermelho, né? Ele abriu o Mar Vermelho. Se Deus quisesse, ele poderia levar o povo para a Terra Prometida. Mas veja que não foi direto, foi por etapas. Né? Deus foi provando, Deus foi testando e amadurecendo o seu povo até chegar na Terra Prometida. Sabe, irmãos? Então, a próxima lição que eu trago aqui do maná para a gente refletir essa noite é justamente essa, que o maná, ele era uma bênção para aquelas pessoas que seguiam o que Deus disse para fazer. Mas para aquelas pessoas que não confiavam 100% em Deus, aquilo era justamente uma prova. Deus queria provar o coração de cada um, Deus queria provar quem realmente estava, né, de acordo, confiando no Senhor, sabe? E a gente vê na história que, infelizmente, muitos daqueles israelitas, eles não confiavam em Deus ainda, sabe? Você vê que eles já tinham passado por tantos milagres e ainda assim, quando Deus disse, olhe, pegue somente o pão do seu dia, não pegue a mais.
não pegue a mais. E o que foi que eles fizeram? A gente vê que muitos pegavam a mais, né? Muitos pegavam a mais e dava bicho naquele maná. E por que eles pegavam a mais, irmãos? É justamente porque eles não tinham confiança 100% na palavra do Senhor. O Senhor não disse a você que iria chegar mais no outro dia? Se o Senhor disse a você que ia chegar mais no outro dia, por que você não confiou? Por que você pegou a mais? Sabe? Então Deus, eu acho que isso aí do maná foi uma das primeiras provas, uma das primeiras coisas que Deus queria preparar o seu povo para confiar nele de fato, né? Eles não podiam entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, confiando no leite e no mel. Eles precisavam confiar no Senhor, na palavra do Senhor. E foi assim que o Senhor começou a ver justamente quem acreditava nele, né? Quem confiava nele e quem não confiava. Porque quem não confiava começava a pegar mais. E aí, qual é a lição para a gente, irmãos? Olha, em qualquer momento pode interromper, tá? Quiser comentar, quiser falar alguma coisa, que às vezes eu falo demais. Qual é a lição para a gente, pessoal? Que a gente precisa confiar em Deus, confiar na palavra de Deus e não nos seus milagres, sabe? E aí volta para a questão dos bens materiais, sabe? A gente tem que confiar no que Deus disse para a gente, nas promessas que Deus fez para a gente, sabe? A gente não tem que confiar, ter confiança em Deus pelas coisas que a gente tem ou não tem, sabe? Porque às vezes a gente confia em Deus enquanto a nossa conta bancária está cheia. Ô, Daniel. Oi Davi, pode falar. E tem pessoas que parece que vivem só esperando o milagre de Deus. Não procura fazer alguma coisa, não procura agir, não procura orar, não procura ler a Bíblia, mas quer esperar por milagre de Deus na sua vida. Não é assim também não é? Porque nem toda hora a gente está merecendo o milagre de Deus, não é verdade? É verdade, Davi. Tem pessoas que vivem atrás dos milagres, das coisas grandiosas, das bênçãos que vai receber. Se vem as bênçãos, a pessoa é cheia de fé, cheia de alegria, vai para a igreja todo feliz. Quando não chega o que ele queria, quando não chega o milagre, fica triste, deixa a igreja. Sabe? A gente não... E era justamente assim que o povo de Israel meio que estava ainda, né? Ainda estava duvidando da palavra de Deus, né? E a gente precisa realmente acreditar na palavra de Deus nesse sentido de palavra mesmo. A gente costuma dizer, né? Eu dou a minha palavra, né? Quando a gente promete alguma coisa, quando a gente se compromete, né? A gente não diz eu dou a minha palavra, você confia na minha palavra ou não confia? Não é verdade? Então, a gente precisa confiar na palavra de Deus nesse sentido. Deus não falou que vai nos sustentar, então acredite nisso de verdade. Não acredite nisso só quando você estiver bem financeiramente, quando tiver comida na sua geladeira, sabe? Quando você estiver bem de saúde, quando sua família estiver bem. Quando tiver tudo isso, eu acredito em Deus. Quando não tem nada disso, quando você está ruim de saúde, quando você está sem emprego, quando você está faltando comida na sua geladeira, está passando um aperto, aí você deixa de acreditar na palavra de Deus, né? Então a sua fé está baseada no que você vê, está baseada no seu bem material e não na palavra do Senhor. Então, Deus começou a querer justamente provar o povo para saber se eles estavam confiando nos milagres dele, somente no milagre por si só, ou na palavra, na promessa que quando ele diz que vai ter amanhã, né? E você vê que muitos não acreditavam que ia ter amanhã. Então, irmãos, mais uma lição que eu queria extrair aí dessa passagem é justamente essa, que Deus ele sempre vai provar a gente, vai tentar provar, né, a gente antes de dar a bênção, né? Do mesmo jeito que ele provou durante 40 anos o povo dele no deserto, né, antes de dar aquela bênção. Como eu falei, ele poderia dar a bênção assim que eles saíram do Egito, mas ele provou o seu povo, né, primeiro para saber se esse povo merecia ter essa bênção, para saber se esse povo merecia realmente estar naquele lugar, sabe? E às vezes eu acredito que Deus faz isso com a gente também. Deus quer dar uma bênção para a gente, e antes de você ter aquela bênção que você quer, você precisa se preparar para aquilo ali. Deus precisa te provar, Deus precisa te preparar antes de você receber. Porque se você receber aquela bênção sem estar preparado, sem ter o coração realmente humilde, né, a gente pode fazer mau uso dessa bênção e pode achar justamente que aquela bênção muitas vezes não vem de Deus, né, vem do nosso esforço, vem do nosso
nosso sacrifício. Isso pode ser qualquer coisa, tá, irmãos? Isso pode ser qualquer coisa. Às vezes pode ser um filho que você está querendo, às vezes pode ser um emprego, pode ser algum bem material, pode ser alguma coisa na sua família que você quer, pode ser qualquer coisa, sabe? Deus ele vai usar isso como prova. Então nem tudo é bênção, mais uma vez. Né? Nem tudo que você ganha é exatamente bênção, pode ser uma prova do Senhor. Tá? Então o maná, ele era uma prova também, ele não era só uma bênção, tá? Como a gente às vezes é acostumado a ouvir. Ele era Deus provando o seu povo, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa antes do próximo ponto? Oi, pode falar. Acaba. Exato, exatamente. 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 É verdade. Às vezes a própria bênção é a prova. Exatamente isso. Né? Às vezes ele prepara para você receber a bênção e às vezes a bênção é a própria prova, né? É verdade. Como o próprio maná, né? O maná, ele era uma bênção e ao mesmo tempo era a própria prova, né? Para saber se eles iriam realmente confiar em Deus, sabe? Então, amados, mais uma vez reforçando, tá? Os bens materiais, quando eu falo de bens materiais, não é somente bens, não. São tudo que a gente pode ver, sabe? Às vezes é nosso ministério, eu sempre tento trazer para a questão da liderança, né? Já que é um grupo de liderança, eu sempre tento trazer para os resultados. Às vezes a gente não vê resultado material no nosso ministério, né? Porque a gente é acostumado realmente a ver coisas tangíveis. A gente só parece que dá certo, né? Como o povo de Israel, só parece que está bem quando ele vê fartura, sabe? E na verdade a gente precisa enxergar com os olhos da fé, né? Não com os olhos humanos que só quer ver o material, sabe? Então muitas vezes esse material ele não é tão importante quanto que a gente acredita realmente que Deus ele está fazendo. Tá? Então, muitas vezes Deus está abençoando muito, Deus está enchendo ali com um progresso absurdo no seu ministério, no seu trabalho, seja ele qual for, tá? Mas a gente às vezes não enxerga, porque tem pouca gente, porque não cresceu, porque o evento não deu certo, porque não consegui fazer aquela reforma, porque a gente só fica querendo ver, né? As nossas métricas são métricas materiais e deixa que aquilo ali às vezes está crescendo e a gente não reconhece porque a gente foca nas coisas materiais que aquele ministério pode trazer para a gente, sabe? E as coisas materiais, por que a gente não deve se basear nessas coisas materiais? Porque essas coisas materiais, pessoal, elas vão embora. Né? Não adianta a gente se basear em nada que é material, em nada, porque essas coisas vão embora. Né? Se você se baseia no seu salário, o seu salário pode ir embora. Né? Você pode perder o emprego. Se você se baseia na sua família, a sua família também pode desmoronar. Se você se baseia na sua saúde, né, a sua fé, a sua perseverança, essas coisas também podem deixar de existir. Então, tudo que é material, uma hora pode deixar de existir. Né? Então, é por isso que a gente não pode se basear nessas coisas visíveis, e sim na palavra de Deus. E é o que diz lá em Deuteronômio, próximo versículo. Eu queria pedir para mais um voluntário ler. Reginaldo, já que você leu a primeira, poderia escolher alguém para ler Deuteronômio 8:3. Eu vou pedir para... João estava aqui, né, rapaz? Vou escolher Beto. Essa turma mais jovem aí. Olha aí, boa. João tá, 10. João Tavares. João, cadê tu, João? Lê aí. Cadê, João? Lê aí, João. Tá conseguindo pegar direitinho? Tem um motorista, será que é ele? João, libera a imagem da tua tela. Parece aí, João. Tem um recado de... Eu acho que ele tá lendo, eu não tô ouvindo, será? Ou não? João, tu vai ler aí como se estivesse lendo um poema para tua namorada. Lê aí. Eu tô ouvindo algum som cortando, não sei se é ele. O nível da internet dele tá muito complicado. O bichinho se esforçou, 10. Então, vamos lá, Beto. Então lê aí, Beto. Vamos lá, Beto. João, valeu, João. Fica aí, João. Valeu, Beto.
Sai não, João. Vou ler. Tá escutando? Tô ouvindo. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Então veja aí esse versículo, né, que mostra justamente, mais uma vez como eu falei, como foi que Deus usou o maná. Então aí diz que ele te humilhou. Então veja que foi de propósito, né? Deus deixou o povo ter fome, de fato, sabe? Então ele diz, olha, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, né? Para te dar a entender uma coisa, né? Que não só de pão viverá o homem, sabe? Então a gente vê aí claramente em Deuteronômio, né, a passagem depois, a gente vê aí claramente qual foi o objetivo do maná, né? O maná foi justamente para que as pessoas daquela época, né, os israelitas vissem de fato, para que eles entendessem o que é que eles precisavam entender, né? Qual foi a primeira prova, vamos dizer assim, qual foi o primeiro teste que eles precisavam passar. Eles precisavam entender que não só de pão, literalmente, viverá o homem, sabe? Não só de milagres, não só de coisas materiais que vive o homem. A gente precisa entender, né, que a gente vive de tudo que procede da boca do Senhor, ou seja, da sua palavra. Então você vê aí que toda vez que o povo de Israel tinha fome no deserto, era proposital, né? Era Deus que deixou eles ter fome, justamente para poder fazer os milagres, para poder testar o seu povo, sabe? Então, mais uma vez, a prova, como a gente já sabe também, né? A prova ele vem do Senhor. Muitas vezes o Senhor vai te deixar passar por uma situação difícil, ele vai deixar mesmo, mas não é porque ele é ruim, porque ele é malvado. Porque muitas vezes a gente vê isso, né? Hoje em dia no mundo, quando a gente vê, por exemplo, uma pandemia dessa, as pessoas dizem, por que o Senhor deixou acontecer isso? Né? Que Deus é esse, né, que vê as pessoas no hospital e não faz nada? Sabe? A gente tem essa mania de achar que Deus, ele é um Deus bom, né, se ele cuida da nossa saúde. Né? E se ele não cuida da nossa saúde, ele é um Deus ruim. Né? Mais uma vez, isso é porque a nossa mente, mais uma vez, é focada nas coisas materiais, nas coisas que a gente consegue ver e entender. Então, se eu tenho saúde, Deus é bom. Se eu não tenho saúde, Deus é ruim. Deus não cuida de mim, Deus não liga para mim. É a mesma coisa com o mundo. Se o mundo está bem, Deus é bom. Se acontece assassinatos, se acontece tragédias, Deus é ruim. Não é assim. A gente vê aí claramente que o Senhor deixou o povo de Israel passar fome para que eles amadurecessem, para que eles entendessem de fato quem é que sustenta a vida deles. E a gente precisa entender isso, irmãos, a cada dia. A cada dia a gente precisa entender que o nosso sustento, né, tudo que vem para nós é o Senhor. É da palavra do Senhor que vem. Sabe? É Ele que vai nos sustentar o tempo todo. Sabe? Tudo que procede da boca do homem viverá. Porque se a gente não entende isso, olha o que vai acontecer. Deuteronômio 8, no versículo 3, aliás, eu acho que eu errei aqui a passagem. Esse é Deuteronômio 4 e 3. Né? Veja o que ele diz lá também, no versículo 3. Não digas, pois, no teu coração que a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Sabe? Então, esse é um dos principais problemas de a gente não acreditar na palavra do Senhor e de se focar tanto nos bens materiais. Quando a gente foca muito nos bens materiais, nas coisas que a gente consegue ver, nos milagres do Senhor, né, como a gente chama, a consequência direta disso é que a gente, em algum momento, a gente vai pensar que aquilo que você conseguiu veio da sua força e do poder do seu braço, né? Como ele botou aqui. Então diz o Senhor Moisés, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Sabe, a gente tem que entender que justamente isso aí já começa a ter soberba na gente, já começa a achar que foi a nossa inteligência, a nossa astúcia, sabe? E isso acontece também nos nossos ministérios, né? A gente como liderança também, né? Se a gente começa a ver as coisas prosperarem, começa a ver a igreja crescer, começa a ver nosso ministério, né? Nosso ministério de jovens tinha 10 jovens e agora tem 20, tem 30. Aí você começa a achar que foi você, né? A gente começa a achar, eita, aquele trabalho que eu fiz
aquela campanha que eu fiz, aquele estudo que eu dei. Olha dando resultado aí, ó. Aquela campanha que a gente fez. Olha aquela campanha dando resultado, pessoal. Olha aqueles panfletos que a gente fez aí, ó. Tá vendo? Ó? Tudo isso aí a gente começa sem querer a achar que foi nosso esforço que fez aquilo ali dar certo. Seja qualquer área, né? Não só dentro da igreja como fora. Né? Então ele diz, não digas põe no teu coração, foi a minha força e o poder do meu braço. Porque a gente só tem esse sentimento quando a gente acha justamente, quando a gente pensa nas coisas materiais, que é as coisas que a gente consegue ver. E deixa que é o Senhor que é o tempo todo está agindo assim em nossa vida. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar? Alguma dúvida? Tá escutando? Oi. Tô sim, Beto. Beto, esse estudo, para mim, assim, me faz lembrar no momento que eu queria uma promoção na empresa, né? Ir para outro setor e orava a Deus e ele não me deu e entrava outras pessoas no setor que eu queria e eu não ia. Mas aí eu não sabia que viria isso pela frente, essa pandemia. E, tipo, ele estava me guardando lá e às vezes a gente, como você falou, né? A gente quer uma coisa que não é a vontade de Deus. Entendeu? Então, Sim. isso me fez lembrar que eu queria ir, mas Deus não queria. Pode ser que eu fosse e não tivesse mais na empresa. Uhum. Nesse momento, continuasse. É verdade, Beto. É verdade. A gente só enxerga o como é bom depois que passa, né? Quando a gente passa por isso e olha para trás, é que a gente vê, né? Como foi bom Deus dizer não. É verdade. Ter cuidado, né? Ter cuidado, é verdade. Sabe? Então, realmente, Beto, assim, muitas vezes Deus diz não pra gente e a gente, com nossos olhos humanos, a gente vê as coisas materiais que a gente poderia ganhar, né? Com aquele emprego, com aquela promoção, sabe? E Deus, enquanto a gente está olhando as coisas materiais que a gente poderia ganhar, Deus está olhando as coisas espirituais também que a gente poderia estar perdendo ou ganhando se aquilo acontecesse, né? Porque, amados, Deus, ele quer muito cuidar da sua saúde. Deus, ele quer muito cuidar da sua família, do seu emprego, do seu sustento, com certeza. Mas ele, mais do que tudo, ele quer cuidar do seu espiritual. Não vai adiantar nada você ter tudo isso se o seu espiritual não estiver bem, não estiver bom. Né? Porque o nosso principal objetivo não é aqui na Terra. Nosso principal objetivo é lá com ele, em lugares celestiais. Então a gente precisa estar preparado para estar lá, junto com ele. Né? Enquanto a gente não tirar de nós essa, né, não nos desprendermos realmente dessas coisas materiais aqui na Terra, vai ser mais difícil a gente estar com ele lá no lugar celestial. Né? E foi por isso que Moisés passou 40 anos com o pessoal no deserto antes de entrar na Terra Prometida, porque eles precisavam realmente amadurecer e entender, porque senão, imagina um povo que só quer saber de pão, que só pensa que é coisa material, que as bênçãos de Deus é ligada às coisas materiais, aí ele vai para uma terra que mana leite e mel. Vê? Como é que esse povo ia reagir nessa terra que mana leite e mel, pensando que essas coisas vieram, né, não vem do Senhor. No primeiro dia que não viesse o leite e o mel, né, eles já iam começar a se desviar, sabe? Então a gente precisa entender isso, que as coisas materiais, elas se acabam, né? Precisamos confiar nossas coisas em Deus. E essa passagem, irmãos, de Deuteronômio, quando ele diz aqui que a gente precisa viver da palavra de Deus, Jesus também citou isso, né? Eu trouxe aqui essa passagem, mas Jesus também, vocês lembram, que Jesus citou isso lá quando ele foi tentado pelo diabo, né? Lá quando ele estava no seu ministério, Mateus 4, 3 e 4 diz assim, ó, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, preste atenção nessa palavra, né? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, né? Que foi o que a gente leu lá em Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, mais uma vez, isso aí, como eu falei, a palavra, a gente precisa viver na palavra de Deus. Se Deus deu a sua palavra, então acredite nessa palavra de Deus.
Né? Acredite que é ele que está lhe sustentando, é ele que vai fazer o seu ministério crescer, é ele que vai sustentar a sua família, é ele que vai cuidar da sua saúde, é ele que vai fazer tudo. Acredite nessa promessa de Deus, porque quando a gente não acredita, quando a gente duvida, acontece o que aconteceu com Maná. O pessoal pegava 2 a mais, sabe? E eu botei aí essa palavrinha, lógica do diabo. Por quê? Porque percebe a lógica do diabo qual é? Veja a lógica que o diabo usou para tentar Jesus, né? Para fazer Jesus tropeçar. Ele disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe? Então, a lógica do diabo é justamente essa, irmãos. A lógica do diabo é, se você é filho de Deus, então não vai faltar pão para você. Na verdade, você vai ser abençoado. Sabe? Se você é filho de Deus, quanto mais espiritual você é, quanto mais Deus te ama, quanto mais crente você é, quanto mais a igreja você vai, então se és filho de Deus de verdade, não vai faltar pão para você. Essa é a lógica do diabo e essa é a lógica que, infelizmente, eu vejo muita gente pregando por aí, sabe? Às vezes eu ligo a televisão, às vezes eu ligo o rádio, né, algum podcast, e eu vejo as pessoas pregando no púlpito exatamente essa lógica do diabo, que é, se você é filho de Deus, se você é fiel, se você ora, se você, se, não vai faltar nada na sua casa, irmão, né? Ore bastante, que não vai faltar nada. Seja espiritual, que Deus vai te abençoar, né? Que você vai ser vencedor, que você vai, né? Não vai faltar pão na sua despensa. Veja, é exatamente essa lógica que o diabo usou com Jesus. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Lembrando que ele falou isso porque Jesus estava jejuando, né, e com fome, sabe? E às vezes a gente fica numa situação também ruim, olha para a despensa, olha para a geladeira, não tem nada. E aí você diz, poxa, se eu sou filho de Deus, não deveria estar acontecendo isso comigo, né? Pensando no material, como sempre. E aí Jesus respondeu com o que a gente leu lá em Deuteronômio. Né? Não só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Sabe? Então, muito cuidado, irmãos, porque o diabo usou essa lógica para tentar Jesus e às vezes, sem querer, a gente também usa essa lógica, né, para se perguntar por que a gente está passando uma situação. Né? Se eu sou filho de Deus, né? Quem é que não acredita que é filho de Deus? Né? Eu acredito que eu sou filho de Deus. Né? João diz lá, né, que a gente teve o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, quer dizer que não vai faltar pão? Não, não quer dizer isso. Né? Quer dizer que se eu sou filho de Deus, não vai faltar a palavra de Deus em nossa vida. Sim, é isso que a gente precisa buscar. A palavra de Deus em nossa vida, as promessas que Ele fez, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai estar conosco no último dia. Isso sim, não vai faltar para os filhos de Deus. E não as coisas materiais. As coisas materiais podem faltar. Pode faltar pão na minha casa, mas eu sei que Deus está comigo. Posso ficar sem emprego, mas eu sei que Deus está comigo. Eu posso ficar numa situação mais difícil que for, mas eu sei que não é isso que me faz ser filho de Deus. O que me faz ser filho de Deus é porque a palavra do Senhor está comigo e a gente precisa confiar nisso. A gente precisa ter essa confiança de verdade. Se eu quero me achegar a Deus, né, se eu quero instruir outras pessoas a Deus, eu tenho que confiar de verdade nisso, sabe? E pode falar, Deus. Muito se fala também do Salmo 23, né, que a tradução faltou um componente interessante e principal, logo de início, né? Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Mas a compreensão, a compreensão que o Salmo demonstra, né? Até lendo o Salmo, diz, o Senhor é o meu pastor e Ele, o Senhor, não me faltará. Porque se você passa no vale da sombra da morte, é porque faltou alguma coisa, ou alguém deixou de lhe proteger, ou você ficou só, alguma coisa. Ou faltou saúde. Então, o próprio Salmo mostra que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. É Deus que não vai faltar para você. Todas as outras coisas podem faltar. Como na mensagem de Jó, né? Tudo faltou para ele, mas só que não faltou foi Deus. É verdade, Deus. É verdade. Quando a gente pensa, nada me faltará,
a gente pensa logo em não faltará o quê? Coisas materiais, né? Que a gente consegue enxergar. Né? É bem comum a gente sempre achar isso. Né? Quando eu diz tudo posso naquele que me fortalece, pronto, acabou-se. Né? A gente já acha tudo posso, então, né, o que é que está faltando para mim? Né? O que é que eu estou fazendo de errado que eu não tenho tudo ainda, né? Que eu não consegui fazer tudo que eu gostaria de fazer. Né? Porque a gente sempre pensa que é o material, né? E não o espiritual, não o principal em nossa vida. Sabe? Que às vezes está evoluindo tanto. Né? Eu vejo vários irmãos evoluindo tanto espiritualmente. Né? Eu também tenho evoluído, né, junto com vocês e junto com a igreja. Mas às vezes, por causa de uma coisa material que está faltando, aí você já acha que Deus te abandonou. Né? E deixa que você, quando olha para trás, né, Deus já te transformou, Deus já fez você amadurecer tanto, e às vezes a gente não percebe. Né? Como o pessoal de Israel aí, né? Olha para trás e olha para o Egito, e acha que no Egito estava melhor, porque tinha coisa material, e agora ele não tinha. Sabe, irmãos? A gente precisa exercitar essa confiança, de fato, em Deus. Né? Eu acho que pode não ser fácil, sabe? Porque a gente vive num mundo cada vez mais materialista, né? Mas imagina essa situação que eles passaram no maná, imagina se fosse com você. Né? Eu queria que você fizesse esse exercício, que eu acho que ajuda a gente a exercitar essa confiança em Deus. Né? Imagina se Deus chegasse agora, tirasse tudo da sua geladeira, tirasse tudo do seu armário, não tivesse comida nenhuma na sua casa, e você não tivesse emprego também, né? Imagina que você não tem de onde tirar dinheiro, e Deus chega e diz, olha, você vai ter hoje só o que der para hoje. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã eu vou chegar de novo com o teu sustento. E aí? Você confiaria? Né? Você confiaria se não tivesse nada, Deus chegasse lá com um pãozinho, porque o maná, não sei se vocês sabem, mas o maná diz na palavra que ele era parecido com a semente de coentro. Era um negócio meio pequeno, não era um pão, uma baguete, não. Como a gente às vezes pensa. Então imagina se Deus chega na tua casa hoje, tira todos a tua despensa e só chega com um sustento que é suficiente para você passar o dia, só aquele dia. E ele diz, olha, é só isso. É só isso aqui. O teu guarda-roupa não vai ter mais 15 camisas, 20 calças, 12 pares de sapato, não. Agora vai ter só o que você precisa para se sustentar naquele dia. Amanhã eu venho de novo. E aí? Né? Como é que a gente reagiria? Será que a gente ficaria angustiado, nervoso, preocupado? Sabe? Quando eu penso nessa passagem, eu imagino muito quem é empreendedor, né? Quem é autônomo, né? Como nosso amado irmão Davi, por exemplo, né? Eu fico pensando, eu nunca fui autônomo, sabe? Mas eu fico pensando justamente isso, essas pessoas, né, que trabalham por si só, que tem que trabalhar, na verdade, porque se não trabalhar num dia, não vai ter dinheiro naquele dia, né? O seu dinheiro depende do seu trabalho daquele dia, né? É diferente, por exemplo, eu trabalho numa empresa que se eu não trabalhar um dia, o meu salário vai estar lá no fim do mês, né? Mas quem é autônomo, quem é dono de empresa, né? Quem trabalha por si só, eu fico imaginando que é muito parecida essa situação, né? Se ele precisa garantir o sustento dele de todo dia. Agora imagina garantir esse sustento vindo não de você, não do seu esforço, né? Dizendo assim, não, você não vai trabalhar, né? Imagina se ele chegasse para Davi, né? Davi trabalha todo dia. Imagina se Deus dissesse, Davi, você não vai trabalhar, mas o seu sustento vai ser garantido para hoje e amanhã tem mais, sabe? Então, é essa fé, é essa confiança que a gente precisa ter, porque, como eu disse, Deus está dando a palavra dele. Então, a gente precisa confiar nessa palavra dele, sabe? E uma passagem também que eu acho interessante, irmãos, é essa que está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 16. Porque essa palavra é bem interessante, porque fala um pouquinho dessa questão de bens materiais, porque, na verdade, Deus ele disse que vai nos sustentar, né, na parte espiritual. E eu estou dizendo o tempo todo para vocês que é no espiritual e não no material. Mas se você for ver bem, na verdade, Deus ele nos abençoa também com muita coisa material, né? E bem mais coisas do que a gente precisa. A gente tem muito mais do que precisa, sabe? E às vezes a gente acha que tem pouco. Às vezes a gente acha que ainda falta alguma coisa, sabe? Mas se você for parar para ver realmente o que é necessário para você sobreviver, o que é necessário mesmo, você realmente tem tudo que você precisa. O quanto dos seus bens materiais é supérfluo e o quanto dos seus bens materiais é realmente o necessário para você viver.
Sabe? Será que a gente não está tendo demais e quer mais ainda? Né? Veja o que diz lá em Lucas 12, versículo 16. Jesus, né? Eles proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Veja essa parábola de Jesus. Né? Um homem, ele tinha muita coisa, e aí ele consegue mais coisas ainda, né? Um campo produziu em abundância, e o que é que ele faz? Não cabe nos celeiros dele, ele precisa destruir o celeiro e construir um maior ainda. E veja o que ele diz para a alma dele, né? Que foi a passagem que eu destaquei. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Aí vem aquele problema, irmão. Mais uma vez, a gente acha que eu só vou ter descanso, minha alma só vai descansar quando o meu celeiro estiver cheio. Se eu tiver a minha aposentadoria garantida, eu estou tranquilo. Se eu tiver uma conta bancária gordinha, eu estou tranquilo. Sabe? Se eu tenho a minha geladeira cheia, eu estou tranquilo. Então é essa mente que a gente tem. Veja o que ele disse. Então direi à minha alma: tens um depósito muito bom para muitos anos. Então, fica tranquila. Como foi que Jesus reagiu a esse homem? Né? Veja o que Deus disse. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja como ele chama essa pessoa. Né? Louco, louco, você é louco se você achar que porque o teu celeiro está cheio, a tua alma pode descansar. Né? Essa noite te pedirão a tua alma. E aí? O que é que você tem preparado? Né? Vai adiantar ter o celeiro cheio? Vai adiantar ter conforto, ter luxo, se a sua alma não estiver preparada? Né? A sua alma pode descansar porque tem esses bens, sabe? Não, irmão. Nossa alma não pode descansar. Sabe? Nossa alma só pode descansar quando ela realmente confiar no Senhor de verdade. Quando ela realmente olhar para frente, olhar para o que de fato interessa na nossa jornada. Eu gosto muito de comparar a nossa jornada como sendo a mesma jornada de Moisés, né, com o povo de Deus. Né? Eles estavam indo em direção à terra prometida. E cada um de nós aqui também está indo em direção a uma terra prometida no céu. Na verdade, a gente está nessa caminhada também, sabe? E a gente precisa também olhar sempre para frente e não olhar para trás como o povo de Israel, né, com Moisés, e olhar para trás para o Egito, como eles olharam, sabe? Pensando nos bens materiais. A mesma coisa. Eu não posso olhar para minha casa, eu não posso olhar para os bens que você tem e dizer: eu tô tranquilo. Se eu tivesse desempregado, é que eu estaria aperreado. Não, irmãos. Isso não depende. Né? A gente não deve depender dessas coisas, né? Para estar tranquilo ou para não estar tranquilo. Né? A gente precisa estar tranquilo de acordo com a confiança que nós temos em Deus. Né? E Deus ele vai provar a gente, como vocês mesmos disseram. Né? A gente passa, Deus ele vai provar para que a gente chegue lá nessa terra prometida, espiritualmente amadurecido. Tá? Então, irmãos, para finalizar, eu queria deixar aqui, né, um pequeno resumo do que a gente viu hoje, né, nessa lição do maná, com Moisés, né, e com esse pequeno trecho sobre a questão da confiança em Deus, porque o maná, no final de tudo, ele foi uma prova, né, ele foi mais, eu acho que uma prova para essas pessoas do que uma bênção em si. Né? Para quem confiava em Deus, de fato, era uma bênção. Na verdade, o maná, se você confiava 100% que Deus ia te sustentar, o maná chegava todo dia e era uma bênção. Mas para quem não confiava em Deus 100%, eu acho que todo dia ficava aperreado. Né? Todo dia ficava: eita, será que amanhã vem? Será que amanhã vem? Às vezes ficava tentado a pegar mais, pego ou não pego, pego ou não pego, não sei se eu vou pegar. Aí viu o outro pegando e deu bicho, não vou pegar. Então vira aquele aperreio. Mas para quem confia em Deus, não. Ele vai pegar, ficou tranquilo. Sabe? Mas se você não confia em Deus, você vai pegar aquela bênção
e não vai ficar tranquilo. Né? É um buraco sem fundo. Né? A gente vive num buraco sem fundo. As coisas materiais são um buraco sem fundo. Né? Se a gente baseia as coisas na nossa fé, como ele fala lá na questão da alma, né? Se eu baseio a minha alma ficar tranquila em bens materiais, então, uma hora esses bens materiais eles vão acabar, né? E aí? A sua alma vai ficar desesperada, sabe? Então, irmãos, a lição, a reflexão, né, para esse texto aí do maná nem toda coisa boa é bênção, né? Cuidado, pode ser Deus te provando para você receber uma bênção melhor ainda. Mas para você receber a bênção melhor ainda, você precisa, né, passar pela prova de Deus, né? Você precisa confiar de fato que é Deus que está dando. Né? Nem toda coisa boa é bênção e nem toda coisa ruim é uma maldição, né? Como eu falei, né? O que é ruim e o que é bom não tem a ver com material ou não, tem a ver com o que Deus quer. Né? Não pense que se eu tenho muitos bens é bom, se eu tenho pouca coisa é ruim. Não. Né? Outra coisa também é olhar sempre para frente, não para trás. Né? Como eu disse, né? A gente está numa jornada que o nosso alvo principal é a salvação, é um lugar celestial com Deus, né? É ser resgatado por Jesus. Esse é nosso foco principal e a gente, como líder, tem que também, né, passar isso para as pessoas. Né? Tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui é passageiro. Então, não se apegue a essas coisas, se apegue lá na frente. Né? Se você passa por uma situação ruim hoje, sabe? Eu estava me lembrando, lá na igreja, lá no prédio da igreja, a gente instalou ar-condicionado, né? E eu lembro que quando a gente estava se reunindo, né? Parece que faz tanto tempo, né, que a gente se reuniu no prédio. Eu via muita gente, sabe, dizendo assim, poxa, esse ar-condicionado é muito ruim. Eu queria que tivesse ventilador. Né? Eu queria que fosse feito antigamente, né? Com ventilador, do que com ar-condicionado, por causa do frio. Sabe? Então você vê, a igreja investiu pesado, né? Foi caro aqueles ar-condicionados, sabe? E a liderança foi lá, botou o ar-condicionado, e aí tem irmãos murmurando por causa do ar-condicionado, dizendo, rapaz, era tão bom o ventilador, eu não ficava com frio, sabe? Então você vê exatamente, né? Eu sempre, assim que eu li essa passagem do Egito de Moisés, eu lembrei desse pessoal, porque a gente tende a olhar para trás o tempo todo, né? Tende a olhar para trás e não ver as coisas para frente, sabe? Sempre pensar que o que era atrás era melhor, né? Baseado mais uma vez no material ou não. Né? Então olha sempre para frente e incentiva os irmãos também a olhar para frente, deixar tudo para trás, né? A própria palavra diz, né? Tudo se fez novo. Então, eu acho que é baseado nisso também. Né? Lembrar do que realmente foi prometido, né, nas promessas, na palavra de Deus, o que realmente ele prometeu, né, como o Dez falou também, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, foi uma promessa. Né? Ele não me faltará, mas o que é que não me faltará? O que é? Né? Preste atenção nisso, o que é que não te faltará? É isso que a gente precisa entender. Né? E a gente precisa também, como líder, estimular essa confiança em Deus. Né? Não somente na igreja, como nos grupos que a gente fizer parte, mas principalmente na gente mesmo. A gente precisa estimular essa confiança na gente mesmo para poder passar para os outros irmãos. Tá? Então, era isso, irmãos. Que Deus nos abençoe a entender e a cada vez mais, né, não ser um povo murmurador, né, junto com era esse povo com Moisés, né, que a gente, em todas as passagens, acho que a gente vai ver sempre isso, no povo murmurando, mas eu acho que um ponto principal para não murmurar acho que é justamente esse, é não se apegar aos seus bens, porque os bens, tudo que a gente pode ver, vai embora. Tudo que a gente pode pegar, uma hora vai embora, uma hora vai sumir. Então não se apegue a isso, se apegue à palavra e à promessa de Deus. Amém? Amém.